histórias são lindas, mas eu vou contar, então, a minha história. Qual é que é a minha história? É uma história que começa... É uma história de amor à camisa e às pessoas. Mas ela começa numa pequena cidade, lá no interior de Santa Catarina, chamada Luiz Alves, em que um casal, o seu Duda e a dona Adelina, meus pais, quando eles noivaram, eles escreveram que iam ter 20 filhos. Tiveram 16. Então, para vocês imaginar que foi um amor bastante intenso que aconteceu nessa história. E meu pai era um poeta. E, por incrível que pareça, minha mãe é que era empreendedora. Quando minha mãe estava grávida, eles tinham um negócio que era nesse lugar. Até uma curiosidade, naquela sacadinha era o quarto deles. Lá nasceram 12 dos 16. Com parteira, todas aquelas histórias que eu acho que muitos de vocês viveram ou sabem, né, como é que era no interior. E embaixo era a venda, que é secos e molhados. Na época, vendia tudo. A cidade era muito pequena, então vendia o fumo de corda, o trigo, a roupa, o perfume, tudo. Até é interessante que tem uma carroça na frente, e o dia de maior movimento era no domingo, depois da missa, porque as pessoas saíam de casa, iam na missa e voltavam e faziam as compras. Na gravidez, a minha mãe grávida do 7º filho, não pôde vir a São Paulo fazer as suas compras, então vem o seu Duda, o poeta. Chegando aqui, um árabe lá da 25 de março convenceu ele a levar um tecido que encalhou. O que aconteceu? A dona Adelina, empreendedora, tinha um curso de corte e costura, resolveu cortar camisas. Desmanchou uma camisa, cortou camisa, contratou 2 costureiras que foram para a minha casa e lá começaram a costurar as camisas. Ela começou a vender aqui na venda e depois esse negócio se tornou a história da Dudalina, que essa hoje já é uma fábrica que está em frente à nossa casa, que está lá até hoje preservada, que é a nossa casa. E eu, 6ª filha, 2ª mulher, todos os meus irmãos já estudavam em Blumenau, já estudavam em colégio interno, e era o meu grande sonho. Mas, quando, com 11 anos, começou o ginásio em Luiz Alves. Então, fiquei em Luiz Alves até completar 13 anos, em que nós nos mudamos, a família toda se mudou para Blumenau. Chegando lá, eu fui estudar, minha mãe colocou num colégio da elite da cidade. E eu era muito desajeitada, eu era muito feia, 13 anos, desarrumada, vinha de Luiz Alves brigando com meus irmãos dentro de uma Kombi, sei lá que carro que cabia aquele povo todo. E chego na escola, vou para esse colégio, e estou andando no corredor, eu ouço uma frase, Colônia de Luiz Alves, que era Colônia é o caipira. Hoje eu acho essa frase linda, mas com 13 anos aquilo me doeu forte. Eu acho que esse foi o meu day one. Então, ali eu falei, não, eu nunca mais vou querer ouvir essa história. A história continua. Meus pais tinham lojas em Camboriú. Acho que todo mundo aqui conhece Camboriú. Então, as primeiras lojas que tiveram em Camboriú, uma era do pai e outra era da mãe. Claro que a da mãe dava mais certo que a do pai, né? Porque os meninos só faziam bagunça. E eu trabalhei nas lojas, trabalhava na fábrica. Quando chegou em 1974, meu irmão vai para a Espanha comprar uma tecnologia de confecção. Ele volta e fala o seguinte, duas moças precisam ir para a Espanha aprender a tecnologia para aplicar aqui na nossa empresa. E é claro que ele escolheu a minha irmã mais velha e a minha prima mais velha. E eu olhando, pensei, eu estou aqui na fila, mas eu acho que vai dar certo. Claro que elas não foram, e quem foi, eu estava lá com a mãozinha levantada, e lá vou eu para a Espanha. Primeira vez que eu entrei no avião, não sabia falar espanhol, sabia que eu tinha que ir lá aprender uma tecnologia, mas não sabia exatamente o que era.
Chego em Barcelona, faço eu e uma moça que trabalhava conosco, a Ana. Chegamos lá, a gente fez uns testes. E o teste era tinha certeza que iria para qualidade e a Ana para costura. E aprender a costurar para ensinar a costurar. Porque eu não tenho o mínimo dom para costura. Claro que depois de 2 dias de testes, adivinha o que aconteceu? Eu ia ter que aprender a costurar. E tinha que aprender a costurar, a metodologia, na realidade, e ensinar a costurar. Não dava para voltar para casa, não dava para chorar, não tinha essas coisas, né? Na nossa época era muito mais difícil. Aprende a ensinar a costurar. Tanto é que eu não sei até hoje costurar, mas sei ensinar a costurar. Deu para entender ou não? Não sei, nem eu entendo isso, mas aprendi, voltei para a empresa, coloquei em prática tudo que a gente tinha aprendido, montei uma nova fábrica, inclusive, porque Luiz Alves, nós nos mudamos em 69 para Blumenau e a fábrica fechou. E eu reabri ela, então, em 75, treinei todas as costureiras, não sei costurar, mas sei treinar, tá? E nisso, estava com 21 anos, era 77, queria sair de casa. Imagina vocês o que é 16 irmãos, morando numa mesma casa, com pai e mãe, o que era isso todos os dias. E o negócio era nosso, todo mundo trabalhava junto, aquele rolo. E essa empresa da Espanha tinha vendido tecnologia para outras empresas do Brasil. Me convidaram, então, para ir para uma das fábricas e ser, olha bem, instrutora-chefe. Quer dizer, eu ia ser chefe das moças que ensinavam a costurar. Então, eu ia ensinar as que ensinavam a costurar. E eu aceito o desafio. Eu nem sabia para onde é que eu ia, fui olhar até onde é que era, porque eu mudo, então, me liberto, vou embora. Até foi muito interessante, porque o contrato era um apartamento. Eu ia morar em Montes Claros, numa empresa que tinha 1000 costureiras, e eu ia ter um apartamento mobiliado, ia ter um carro à disposição, ia ter uma ajuda de custo, aquelas coisas todas. Quando eu cheguei em Montes Claros, fui numa cidade muito diferente do Sul, né? Porque ela, inclusive, faz parte do Nordeste, da Sudene, no norte de Minas. E o interessante é que eu fui morar num apartamento muito feio, no 4º andar, sem elevador. E tinha que dividir uma Brasília amarela com um espanhol com 3 filhos. Então, essa foi a minha chegada a Montes Claros. Eu, muito alta, fiz um guarda-roupa, né? Anta. Levei, assim, uns terninhos lindos para Montes Claros, gente. Eu lembro que o primeiro dia que eu saí, fui num bar da cidade. Sabe que o bar parar e olhar para mim? Que eu era metade do que eu sou, mas o tamanho era o mesmo. E botei um terno que era com os dourados aqui, assim, todo mundo de vestidinho de alcinha. Daí eu vi que eu estava num outro mundo e tinha que aprender a viver nas Minas Gerais, principalmente em Montes Claros. Fiquei lá 1 ano, trabalhando como chefe das instrutoras. Foi um desafio maravilhoso, teve 1000 casos interessantes. E eu quero mudar para Belo Horizonte. Mudei para Belo Horizonte, essa empresa me chamou, não a da Espanha, mas sim a empresa que eu trabalhava, prestava serviço, então me chamou para trabalhar na área comercial da empresa. Trabalhei mais 2 anos nessa empresa, daí eu falei, não, agora eu quero abrir o meu negócio. Daí fui, montei, criei a marca e tal. No 2º dia, eu já tinha vendido o meu negócio. A pessoa que comprou era um empreendedor, mas ele decidiu, então, que eu iria montar toda a estrutura dele, mas eu não consegui ter o sonho de ter montado o meu negócio, mas ele deu continuidade, e desse negócio surgiram
mais de 10 outras empresas que eu ensinei essa família toda a trabalhar. Depois disso, abri, fechei, já fiquei... chegou em final de 83, eu decidi que eu queria vir morar em São Paulo. Com a cara e com a coragem, sem emprego, eu vou pedir emprego, eu quero morar em São Paulo. Meus irmãos souberam disso e falaram, não, então vem para São Paulo, monta a estrutura comercial da Dudalina em São Paulo, porque não tínhamos venda em São Paulo, e começa a desenvolver esse mercado. Então, volto para São Paulo e, na época, os grandes clientes eram Sears, Dillard's, Pernambucana, CIA, Mesbla no Rio. Monta esse, né, começa a estruturar todo o comercial da empresa e vou toda semana para Blumenau e realmente começo a me envolver, voltando às origens, voltando à história, a trabalhar a trabalhar em marketing, comercial, desenvolvimento de produto, desenvolvimento de matéria-prima, e fico nessa história, vou indo todas as semanas, voltando, mas morando em São Paulo. Final de 2002, o Armando, que era meu irmão, era o presidente na época, é convidado para trabalhar como ser secretário do governo de Santa Catarina. E me indica ao conselho, nós temos um conselho bastante estruturado, temos lá 3 conselheiros externos, mais os acionistas, e me indica ao conselho, então, para que eu assumisse a presidência da empresa. Nessa época, dizer que eu estava preparada, não estava. Eu tinha uma equipe muito boa, uma equipe maravilhosa, então eu assumo a presidência da empresa com mais 2 irmãos na diretoria. Nessa época, eu tinha que organizar, a empresa estava bem, mas tinha alguns problemas. Com o conselho, um apoio total do conselho, a empresa começa a se desenvolver e eu começo, então, a sentir o que é correr o risco, porque a responsabilidade maior é sua, né? Não é mais... não dá para olhar para trás, né? Quando a gente assume um empreendedor, tem vários empreendedores aqui, sabe que não dá para olhar. Você é empreendedor, você é que colocou em risco, você coloca em risco, claro que sempre com muito cuidado, você vai desenvolvendo o teu trabalho e a empresa. E durante o ano passado, teve 2 fatores interessantes. Um dos meus irmãos resolveu sair da empresa, então eu fiquei mais livre, com o apoio total do conselho, para fazer muito mais ser a empreendedora que realmente eu sou. E resolvemos, de uma empresa absolutamente masculina, fazendo roupas para homens, isso tivemos que mudar nossa visão, missão, negócio, para começar a trabalhar com camisas femininas. Começamos com uma pequena experiência, vimos que o mercado era interessante e isso foi uma expansão muito grande e muito interessante que aconteceu, porque você tem que construir toda uma nova estratégia, tivemos que mudar a empresa inteira. E como fazer para que isso dê certo? Eu tinha um sonho, nós tínhamos um escritório na Tomás Carvalhal 595, gente, olha o endereço, Tomás Carvalhal 595, fazendo agora um comercial. Estava falando aqui para o Marcelo que lá tem até camisa sob medida. E esse escritório a gente tinha há muito tempo e o meu sonho era abrir uma loja, não uma loja de passagem, mas uma loja de destino, uma loja em que as pessoas fossem e sentissem tudo que é a magia da Dudalina. Tinha uma turma dos acionistas que não queria, os outros não queriam vender, mas eu enfrentei junto com o conselho, apoiada pelo conselho, fizemos uma loja conceito em que ela foi o embrião, então, de hoje, outras lojas até final do ano.
nós vamos ter, indo para o varejo, eu falo que o verbo varejar é um verbo muito diferente, a gente tem aqui experiências que vocês vão ver fantásticos, mas era uma experiência que nós não tínhamos, né? A gente começou com loja, mas durante uma vida inteira foi indústria distribuindo para mais de 3 mil canais de vendas. Então, vai para o varejo. Então, hoje nós temos, semana passada, abrimos, até final do ano, nós vamos ter 20 lojas nos melhores shoppings, inicialmente focando no negócio feminino, mas agora partindo também para uma loja, contar aqui para vocês uma novidade que a gente está começando agora, que vai se chamar Double. Então, vai ter camisa para os meninos e para as meninas, tá? Então, todos vão estar muito bem atendidos, que a primeira loja em São Paulo vai ser no Ibirapuera. E sempre me perguntam se ser mulher atrapalha. Eu acho que não. Eu acho que não depende do gênero, depende da tua alma, depende do que você é, depende de como é que você... você tem que ser empreendedor. Então, eu acho que essa alma de empreendedora, essa alma veio da minha mãe, eu tive esse modelo dela. Ela, a vida inteira, foi uma grande empreendedora. Ela teve seus 16 filhos, educou, todos são muito trabalhadores, mas ela foi empreendedora. O meu pai era um poeta. Então, o ser mulher abriu muitas portas. Faço parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do governo, hoje Dilma, eu e a Vivi, que está aqui comigo, somos parceiras lá, né, Vivi? Somos das poucas mulheres que fazem parte. Sou presidente do LIDEM, que é o grupo de mulheres empresárias do LIDE. Faço parte, até interessante, que a DVB tem um prêmio que chamava Homem de Venda. E mudaram para ser personalidade de venda. Em Santa Catarina, eu ganhei esse prêmio, sou a única mulher que ganhou o prêmio. Então, ser mulher, gente, é muito bom. Só que mulheres, vamos à luta. Vamos assumir as empresas. As mulheres que tem aqui que são empreendedoras ou são filhas de empreendedores. Eu tive 11 irmãos, você sabe o que é isso? 11 meninos, mais 4 meninas, e hoje estou lá tocando o negócio deles, e hoje a gente tem que pensar nessa segunda geração, na terceira geração, porque é uma coisa muito interessante. Enquanto a minha mãe estava viva, nós éramos uma família. Meu pai morreu em 96, e até 2008, a minha mãe, todas as terças-feiras, ela almoçava comigo na fábrica. Então, éramos uma família. O dia que ela morreu, passou a ser 16 famílias. Não se conversa mais com a mãe os problemas do grupo, né? O problema agora tem que conversar de um por um. Então, você tem que ter uma preocupação, essa empresa tem que ser perenizada, ela não é mais da família só, ela é de uma sociedade. Hoje nós temos 1.600 pessoas, mais de 1.000 mulheres, em 4 cidades do sul do Brasil, uma no Paraná, uma em Santa Catarina, e as outras 4 em Santa Catarina. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, a empresa ela tem que ser blindada e a família tem que ser resolvida em outra instância. Então, esse é o cuidado que eu acho que tem que ter, e é o cuidado que eu tenho, porque é o legado que meus pais me passaram. É de cuidar e continuar essa empresa como eles pensaram, como a minha mãe me pedia muito. Filha, você tem que cuidar dos teus irmãos, vai lá, mas isso é uma coisa de mãe, né? Mas cuidar da família, não mais da família como só o legado, mas uma família que já são mais outras 1.000 e tantas famílias que fazem parte do nosso trabalho. E as coisas que a minha mãe falava, essa frase é dela: trabalhe, trabalhe e trabalhe. O sim, eu não tenho, vá sempre à procura. O não eu já tenho, vá sempre à procura do sim. As coisas podem ser muito simples. Procure sempre a solução no que há de mais simples. E
O que eu posso deixar de recado para vocês é que a gente tem muito amor à camisa e muito amor às pessoas. Muito obrigada.